meus queridos! Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horário vocês vão ouvir isso, mas enfim. Muito prazer, eu sou a Cat. Eu sou a Camila. E a gente tá aqui na Teia Cósmica para falar sobre questões de autoconhecimento, de espiritualidade, emaranhamentos quânticos, ciências, loucuras, teorias da conspiração, por que não, né? Por que não? Esse podcast ele foi criado muito no intuito das conversas que a gente já tem naturalmente. Das pessoas que a gente conversa e dizem assim, ai, mas eu não consigo me encontrar em lugar nenhum, eu não conheço pessoas que pensem como eu. Então a gente juntou, né, os nossos conhecimentos, as nossas vivências para poder contribuir um pouquinho com as pessoas que não estão se encaixando no que é normal. Trazer um pouquinho das nossas experiências de vida também, né? E desenvolver um pouquinho o despertar da consciência, porque a gente acredita que todas as trocas que nós fazemos, elas contribuem para que nós tenhamos uma nova percepção, né? Sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre a espiritualidade, sobre decisões que nós tomamos, sobre nosso inconsciente, né? Porque não, muita coisa vem para o nosso consciente a partir das trocas que a gente tem. Às vezes aquilo que a gente não enxerga, que por uma vírgula, assim, tá passando despercebido na outra pessoa e fala, olha, isso aqui. E tu pensa, putz, tão óbvio, né? Tava embaixo do meu nariz até agora e eu não tinha visto. Então, nosso objetivo é, numa conversa tranquila, assim, trazer, né? Um pouco desse compartilhar, né? E ter também o feedback de vocês, né? Trazendo pontos de vista de vocês para que a gente possa, inclusive, melhorar, né? As nossas percepções com a troca, né? O objetivo é a troca. Isso aí. Não que a gente já não seja maravilhosas, mas assim a gente escuta. É verdade. E nesse primeiro episódio... primeiro vamos se apresentar, né? Então eu sou a Catherine, terapeuta holística, já trabalho com esse mundo da espiritualidade há mais ou menos uns 8 anos. Conheci esse mundo de uma maneira bem torta, por uma pessoa que eu me relacionei, mas usava as energias de uma maneira não tão legal. Fiz bastante cagada, aprendi bastante coisa, muitos aprendizados, muitos atendimentos nesse meio tempo. Muitas pessoas que passaram, cruzaram meu caminho, sempre ensinando alguma coisa. Às vezes numa energia leve e divertida, às vezes nem tanto. Mas tudo isso foi importante para trazer, para criar esse quem eu sou de hoje, né? Para me trazer até aqui. Então, sou muito grata a tudo isso que aconteceu. Bom, eu sou a Camila, então eu sou terapeuta integrativa. Eu iniciei a minha jornada através dos cosméticos naturais a partir de 2015, então já faz um tempinho que eu tô adentrando nesse mundo, né? Efetivamente, eu saio, chuto o balde e cato o balde, eu saio e volto, mas eu tô sempre nesse processo. Sou taróloga, sou aromaterapeuta, operadora da mesa de São Miguel Arcanjo. Tô me formando agora, né, finalizando a formação em massoterapia, então eu atendo bastante com o toque. Eu acredito que o toque ele pode trazer cura, né, junto com as conversas, com as trocas. Toques curam, né, então a massagem ela entrou na minha vida como uma virada de chave, assim, numa transformação, né, que eu já venho trilhando há 1 ano e meio, já venho buscando, né, novas formas de manifestar o meu eu interior, de me conectar com a minha criança, de me conectar com aquilo que muito tempo ficou perdido entre indas e vindas, assim, tipo, me perdi de mim, me encontrei, me reencontrei, me desfiz e assim a gente vai seguindo, né? Então, estamos aí. E é muito interessante essa percepção do toque que tu comentou, do que os toques curam, porque o corpo, né, ele é o nosso portal para a nossa realidade. Nós temos uma consciência, nós temos uma alma, enfim, um eu superior, aquilo como você quiser chamar, que conduz as coisas. Mas sem o corpo físico, a gente não tá nesta realidade, nesta dimensão. Então ele é essencial e ele tem uma consciência própria. Quantas vezes a gente não pergunta pro corpo o que ele quer vestir, o que ele quer comer de verdade, com quem ele quer se relacionar? Porque às vezes a gente tá tão ligado no mental, naquilo que a gente aprendeu, nas crenças,
ou nos sentimentos, né, de vivências, traumas, dramas do passado, que a gente não dá espaço para esse corpo falar com a gente. E aí a gente se desconecta. E aí a gente começa a ter uns sentimentos de não pertencimento, que a gente não se encaixa, que a gente não se conhece, que a gente não sabe receber um toque de uma outra pessoa, muitas vezes. Então é interessante sim a gente se conectar, e existem diversas formas, né? Várias terapias, várias meditações, vários... inclusive a medicina do cacau, ela é muito boa para se conectar com o nosso próprio corpo. Existem outras medicinas também que não dá para falar aqui. Mas enfim, que também trazem essa consciência corporal e expansão de consciência ao mesmo tempo. Então, existem vários meios pra gente começar a se conectar com esse corpo. Inclusive, né? Ai, desculpa te cortar. Não, pode falar. Inclusive, o nosso corpo, ele guarda, né? No nosso corpo em si, a gente tem pontos, né? Onde são retidas memórias, né? O nosso corpo tem memória corporal. Tipo assim, às vezes uma agressão, uma exposição, uma vulnerabilidade que a gente sofreu, ele vai somatizando dentro do nosso corpo. E quanto mais a gente vai se fechando, quanto mais a gente vai se encolhendo dentro da nossa casca, ai, não quero vivenciar essa experiência de novo, a gente vai vivenciando esses padrões e o nosso corpo vai somando cada vez mais tensões, cada vez mais retenções, né? Tipo, às vezes a gente tem algum desequilíbrio físico e a gente acha, nossa, né, não fiz nada pra que isso se desse, né? Mas quanto ensapo que a gente engole, quantas vezes a gente disse não pra gente, dizendo sim pros outros, tipo assim, quantas vezes você quer fazer alguma coisa ou você não quer fazer alguma coisa e você deixa de fazer ou diz que quer fazer por medo de desagradar ou por receio de se sentir exposto, enfim, acaba se boicotando ou acaba, tipo, se colocando em segundo, terceiro lugar pra colocar o outro em primeiro. Em todos esses nãos que a gente fala pra gente mesmo quando a gente quer dar sim, né? Ah, não quero fazer tal coisa. E mesmo assim faço em prol do outro, essas negações, elas todas vão se acumulando dentro da gente. E o nosso corpo acaba refletindo isso em diversos desequilíbrios, né? Em dores, né? Às vezes insônia, às vezes um cansaço que não deixa a gente em paz, que tipo, não deixa a gente descansar, irritabilidade excessiva. Então a gente às vezes também busca, né, muito fora, porque daí a gente não consegue mais olhar pra dentro, então a gente acha que o que tá aqui fora vai preencher, vai resolver, quando na verdade não, né? Então o nosso corpo, ele dá sinais. A gente não pode estar sempre no automático, porque a partir do momento que a gente age como um robô, quando a gente age muito no automático, a gente para de se perceber, né? E isso acaba trazendo várias disfunções. Exatamente. Não só físicas, né? Mas emocionais também. Do meu ponto de vista, com os atendimentos que eu faço, eu percebo que 90% dos problemas das pessoas começa lá no emocional. Quando a pessoa não está conectada com aquela verdadeira essência, com aquilo que ela realmente acredita, ela começa a agir de formas aí contra ela mesma, e aí começam esses desequilíbrios. Claro, existem casos que pode começar no espiritual, com questões ancestrais, questões de outras vidas, mas a maioria dos casos, principalmente de problema físico, está relacionado a essas emoções. Por exemplo, que tu comentou de não falar, engolir sapo. Cara, isso desequilibra que o chakra da laringe, que é o responsável pela nossa comunicação, aquilo que a gente expõe ao mundo, desequilibra, vai bloqueando, e aí quando vê, ou tu fala coisas totalmente distorcidas com o que tu realmente queria, ou tu vai pelo outro aspecto e te bloqueia e não fala mais mesmo. Tu vai querer falar, tu vai querer se expor numa situação, de repente numa reunião de negócios, na empresa, coisa assim, e tu não vai conseguir, porque aquilo tá totalmente bloqueado. E aí gera inseguranças, gera medo, gera um monte de coisa que só atrapalha esse processo. E de longo prazo vai materializar no físico. Por quê? Porque o corpo, ele sempre vai tentar te avisar que alguma coisa não tá certa. Ele vai se comunicar. Os problemas de saúde nada mais são do que avisos do corpo, de você está fazendo tal coisa que não tá legal, muda isso. E a gente não escuta. Não vou me incluir nessa porque agora eu me escuto.
Estou conectada com o meu corpinho, agora eu me escuto. Mas a maioria das pessoas não escuta, não para entender e questionar. Corpo, o que tu tá tentando me mostrar com isso? Corpo, o que você realmente quer? Então, por exemplo, um problema no tornozelo, sei lá, um tornozelo que vive inchado, tu não pode caminhar ali que começa a dar esse probleminha no tornozelo, né? Muitas vezes isso está relacionado a um padrão de autossabotagem que a pessoa tenha. Quando ela quer fazer um movimento diferente, que ela vai passar de fase, vamos dizer assim, né? Que ela vai mudar esse padrão interno, vem esse gatilho de autossabotagem, começa a dar problema ali no tornozelo de não, você não vai se movimentar, você não vai fazer isso, você não vai dar esse passo. Tu trouxe um gancho muito importante agora, eu tava pensando que o nosso tornozelo, ele carrega todos os pesos, né? Tipo, aqui que eu tô me prendendo, né? Porque o nosso tornozelo, ele é nada mais do que uma articulação, né? Ele movimenta e impulsiona o nosso pé pra frente, ali junto com o nosso joelho, nosso quadril, né? Quando a gente não consegue dar o passo, a gente tem que olhar um pouquinho pro nosso passado, que na verdade a gente vem falar hoje do ancoramento no passado, né? O tema hoje do nosso primeiro podcast vem falando de passado. Exato. Porque tudo aquilo que a gente não se permite soltar, a gente carrega. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não consegue perdoar, eu não consigo dissolver ressentimentos, eu tive uma relação tóxica, eu tive uma infância com violência, assim, várias questões que a gente pode pontuar aqui, que a gente fica remoendo e a gente não deixa isso sair, né? A gente não solta, a gente se apega nisso, porque querendo ou não, a gente vai encontrando conforto no conhecido, né? Então, como a gente não sabe o que vem no depois, a nossa tendência é se apegar àquilo que foi, que é o que a gente conhece, o nosso cérebro se acostuma, né, com aquilo que a gente conhece. Então, hoje a nossa reflexão ela vai ser sobre aonde você anda ancorando a sua energia, quanto passado você carrega. E muito indo além, né? Quantas vezes a gente passou por uma situação um pouco mais dramática, mais traumatizante, de eu passei um relacionamento que foi horrível, o pior da minha vida e não sei o quê. E ao invés da pessoa se libertar daquela energia para ir pro novo, para se permitir vivenciar coisas novas, ela fica presa naquilo. E aí toda vez que ela tá tentando sair daquela energia, né, ela volta. Não, mas frases bem comuns, crenças bem comuns, porque homem não presta, porque não sei o quê, porque não é assim, porque eu aprendi que tinha que ser diferente, porque eu vivi tal coisa, e aquilo volta ela para aquele passado. Então, vamos se atualizar, gente. E quando às vezes a gente se coloca numa situação assim, nossa, eu tô vivendo tudo de novo com outra pessoa, tipo assim, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente não aprendeu a lição de deixar o passado no passado e se abrir pro novo. E segundo, porque a gente tá buscando validar crenças que a gente não tem. Homem não presta, eu sempre vou me relacionar com homens que não prestam pra validar a minha crença de que realmente homens não prestam. Mas tem muitos homens que prestam, né? Por exemplo, eu só encontro empregos ruins que não me valorizam, né? Beleza, vamos virar essa chave. Tu vai continuar encontrando empregos ruins e que não te valorizam até o momento em que tu fale assim, opa, isso não tá certo, eu tô repetindo ciclos. Vamos aprender o que tá falando aqui para que eu possa então me abrir para receber um emprego que me valoriza, que vai trazer bons frutos para mim, que eu vou ter crescimento, que vai ressoar com o meu interior, né? Então a gente tem que ir sempre se questionando, né, sobre o porquê dessa repetição de ciclo, qual o medo que tá tomando conta da minha vida que não me permite olhar pro lado. Porque não é o nosso pensamento que controla a nossa vida, a nossa realidade. O pensamento, sim, ele é uma energia, ele se propaga, ele vai fazer um movimento, mas realmente o que controla a essência da nossa vida é o nosso inconsciente. Então, se o meu consciente, por exemplo, quer ficar rica, mas no meu inconsciente tem ali a crença de que eu não posso ganhar dinheiro fácil, de que eu tenho que sofrer muito para ter dinheiro, de que, sei lá, qualquer coisa que vai contra aquilo que eu quero, o meu inconsciente não vai deixar aquilo acontecer. Eu vou ganhar um dinheiro, meu inconsciente vai trazer uma outra conta,
né, um imprevisto, alguma coisa vai estragar. Uma forma de tu perder o dinheiro que tu ganhou, né? Uma forma de perder aquele dinheiro. Por quê? Porque ele não deixa, porque tá lá no inconsciente escrito que não pode. Exato. Então a gente tem que sempre estar percebendo o que a gente tá pensando, o que a gente tá falando, o que a gente tá sentindo, se aquilo realmente é nosso, né? Vamos começar por aí, porque às vezes a gente capta do ambiente, só reproduz no automático coisas que não são nossas. Então a gente quebra essa primeira energia de tipo, tá, isso realmente é meu? Não. Chuta pra longe, não precisamos limpar, não precisamos... O limpar que eu digo é absorver, transmutar, entender. Às vezes é literalmente só soltar aquilo que não é nosso. É fácil, não é difícil. E aí, quando a gente vê que realmente é algo nosso, né? É uma palavra que a gente trouxe diferente numa frase, é uma coisinha que chamou a atenção de tipo, tá, mas por que eu falei isso e não aquilo? Vou trazer um exemplo bem prático. Eu tava num atendimento essa semana passada e o rapaz, ele tava conversando, trocando uma ideia sobre questões mais filosóficas de vida, de alma, coisa assim. E aí ele falou assim, porque eu gostaria de entender o que eu sou. E olha que interessante, eu não falei quem eu sou, mas o que eu sou. Por que eu falei o que eu sou? O que tá ali no meu inconsciente que me diz que eu sou algo e não alguém como pessoa? Sabe? É uma palavra, mas naquela palavra tem todo um contexto inconsciente por trás. Então, quando a gente está atento, que a gente está percebendo, que a gente está falando, sentindo, atraindo para nossa realidade, o que a gente está criando, porque tudo que acontece na nossa vida é criação nossa. As coisas boas e as ruins também. E aquilo que a gente considera bom, mas na verdade não é bom, a gente considera ruim, mas talvez não seja tão ruim assim. Porque às vezes o caos é movimento. É o chute na bunda que te impulsiona. Exatamente. Então, essa visão de certo e errado, ela é bem contraditória. Ela é relativa? Ela é relativa, né? Então, é interessante a gente estar atento para perceber isso e começar a questionar o que está por trás. E aí a gente consegue ter não vou dizer controle, porque controle a gente não tem sobre nada, por ilusão. Mas a gente consegue mudar com mais facilidade a nossa realidade. Porque se eu tô ali falando um negócio, daí eu percebo que, opa, isso é uma autossabotagem, porque quando eu era criança eu passei por tal coisa, vamos trabalhar essa coisa pra liberar isso e sair desse ciclo. Exato. Inclusive, quando eu estava falando, me veio um negócio assim, quantas vezes a gente já não falou aquela frase assim, quem vive de passado é museu. Aí a gente fala, nossa, nem quero mais viver isso. Quem vive de passado é museu, tô em outra. E aí eu chego ali e repito o ciclo. Então, tipo assim, eu vivo de passado, provavelmente você viveu de passado, né? Todos nós. E nós estamos numa constante chamada, né? Pra presença do aqui e no agora. Porque a gente tá presente agora significa que a gente tá consciente do que a gente tá fazendo ou tentando trazer pra consciência o que a gente tá fazendo com a nossa percepção de realidade do momento. Quando a gente está muito presente no passado e que a gente só olha para trás, ou quando a gente está muito no futuro, que a gente está muito lá na frente, a gente deixa de viver o presente e a gente deixa de transformar a nossa realidade, porque a gente continua carregando cargas ou projetando coisas com base naquilo que a gente já viveu. A gente não está aberto para novas experiências, para uma amplitude de visão, né? Inclusive eu tirei uma carta aqui agora pro nosso primeiro nosso primeiro episódio, veio a conexão natural. E isso aqui fala muito sobre, tipo assim, quando a gente nasce, a gente é criança, a gente tem essa conexão natural. A gente vive o presente, a gente tá disposto a aprender, a gente tem curiosidade, né? A gente se coloca na vida de uma forma tão altruísta e tão... Eu sou aprendiz, né? A gente tá ali no mundo, tipo assim, vivendo aquele momento, saboreando aquela comida, presenciando, tipo, a construção de uma brincadeira naquele momento, assim. O depois não existe, o passado também não existe, tipo, é o agora, né? E a gente se perde nesse caminho, né? Quantas vezes, tipo assim, a gente pensa, putz, né? Aonde que tá aquela leveza que eu tinha, aquela curiosidade, assim, que eu tinha? A gente vai e se perde nisso. Então aqui a conexão natural, ela vem chamando a gente para olhar para onde? Para o nosso coração. A Cat comentou aqui do desequilíbrio do nosso chakra laríngeo, né?
Porque além dele ser o responsável pela nossa comunicação, não é só a nossa comunicação aqui, estou me colocando, mas é a comunicação da nossa essência. O nosso chakra laríngeo, ele faz a conexão entre o nosso chakra cardíaco e o nosso chakra frontal, aonde a gente tem que ter um equilíbrio entre a razão e a emoção, né? E quando isso tá desalinhado, a gente tem um conflito interno, a gente tá aqui brigando, tipo assim, meu coração quer uma coisa, minha razão quer outra, então o que eu faço? Eu racionalizo o movimento e eu vou pela lógica. Mas e quem disse que a lógica é o meu guia? Né? Porque a nossa essência, ela é ancorada no nosso coração, né? Aonde tá a chama divina que habita em nós, né? O sopro de vida que nós recebemos quando nós nascemos, quando a gente está sendo gestado ali, a gente carrega dentro do nosso coração. Então, assim, quando a gente perde esse equilíbrio, né? Quando a gente tem um pensamento de uma forma e a gente deixa o coração pensando de outra forma e a gente faz esse embate, a gente não consegue comunicar a nossa verdade. E às vezes as pessoas ouvem a gente falando e elas pensam assim, nossa, essa pessoa nem parece ela, tipo assim, totalmente desconectada, nada a ver o que tá falando. Por quê? Porque não sai uma verdade, a gente não passa uma segurança naquilo que a gente tá falando, porque a gente tá falando aquilo que a gente acha que tem que falar, quando na verdade a gente não tá sentindo o que a gente tá falando. Não sei se faz sentido, mas é isso, faz sentido? Com certeza. Pra mim faz, pelo menos. Pronto. E é interessante porque, por exemplo, né, vamos dar um exemplo dos próprios podcasts, né? Quando a gente vai criar geralmente se faz um roteiro, se pensa, analisa, né? O que mais ou menos tu quer conduzir naquela conversa. Que nem a gente escolheu um tema, que é essa parte do ancoramento do passado, e tá deixando fluir. Por quê? Porque é a nossa verdade, é o que a gente vive, é leve pra nós falar isso. E as coisas, elas vão se conectando. Porque assim como o nome do nosso podcast, que é Teia Cósmica, nós acreditamos no emaranhamento das coisas, no emaranhamento quântico, se quiser ir para esse lado da física quântica, onde cada ser, cada coisa desse universo, dessa realidade, ela tá conectada, como se fosse uma teia de aranha. E aí, o universo, a forma dele conversar com nós é através dessas teias, dessas conexões. Por exemplo, nós estamos fazendo podcast sem expectativas, a gente não sabe quem que a gente vai atingir. Mas eu tenho certeza que o universo vai trazer as pessoas certas para escutar o que a gente está falando. Por quê? Porque elas precisam disso, assim como a gente, por algum motivo, precisa comunicar. Seja para dividir o conhecimento, seja para a gente aprender a se expor, seja independente do porquê. Mas existem essas conexões. Inclusive, a gente precisa dessa troca, né? A gente teve essa ideia do podcast também, muito, foi louco assim, porque a gente, tipo, tem essa coisa assim, nós trocamos por necessidade, né? A gente não vive sozinho, a gente não se constrói sozinho. Apesar de a gente nascer e morrer sozinhos, né? A nossa jornada de evolução, ela é individual, né? Tipo, única e intransferível. Eu não posso dar minha jornada pra Cat, pegar dela pra mim, tipo assim, vamos... Não, cada pessoa vem com o seu propósito. Só que a gente não se constrói e a gente não consegue fazer esse pulo do gato sozinho. A gente precisa do coletivo. E muito tipo disso que a Cat falou da teia de aranha, de precisar do outro, tem muito a ver também com o reflexo, né? O outro é um espelho. Tudo que a gente não, que eu não gosto, não gosto da Cat isso aqui, então isso tá em mim. Eu gosto da Cat isso também tá em mim. Porque tudo que eu reconheço nas pessoas, no mundo, de bom ou de ruim, é porque é um reflexo daquilo que eu percebo. Porque a gente só percebe aquilo que a gente tem consciência. Aquilo que não tá no nosso consciente, a gente ignora. Não é? Com certeza. Eu levo isso muito nos atendimentos. Tipo, nunca é à toa quando as pessoas chegam para um atendimento. E já cansei de estar ali jogando as cartas e falar pra pessoa, poxa, tô chorando junto contigo, porque o recado tá sendo pra ti, mas tá batendo aqui em mim também. Porque a gente tá vivendo a mesma coisa, a gente tá na mesma sintonia de algum assunto, ou a pessoa tá com um problema X num aspecto dela, eu tô com esse mesmo problema, só que em outro aspecto. Então, existe essa sincronicidade, essas conexões, e é muito fácil da gente lidar com isso quando a gente tá consciente, quando a gente tá com a presença, né? Tem a frase muito famosa que é orai e vigiai. Teve uma vez que eu escutei uma pessoa falando
né? Que a gente deve orar 5 minutos no dia e vigiar os outros 23 e 55. Porque é o momento que a gente vai estar presente, que a gente vai estar consciente, que a gente vai estar ali nutrindo este agora. Cara, no último final de semana, eu tentei fazer isso ao máximo, porque foi um assunto que veio à tona durante algumas conversas. E aí eu fui pra praia e eu tentei viver o agora. Eu fiquei longe de celular, eu esqueci as minhas contas, eu esqueci os meus problemas, eu esqueci as coisas boas que eu estava esperando acontecer. Eu simplesmente estava presente, vivenciando o momento. E eu me senti uma criança de novo, livre, leve, divertido, brincando, rindo, apenas sendo ali o que eu queria ser naquele momento. Então, é muito legal quando a gente consegue ter esse trabalho constante de presença na nossa vida, porque as coisas vão ficando mais leves. E aí a gente vai nutrindo a nossa criança interior também, né? Que a maioria tá abandonada, tadinha das nossas crianças. Exatamente. A conexão com a nossa criança interior, ela é basicamente a conexão com a nossa essência, né? Com a pureza que a gente vem para essa terra, né? Com a curiosidade, com essa coisa toda que eu comentei antes que a criança tem, mas essa pureza que a criança traz, esse olhar que ela tem de maravilhamento com o mundo, né? A gente perde enfim, pelas experiências que a gente vai vivendo, porque o nosso entorno vai quebrando isso. Quando a gente não fala pra criança, né? Engole esse choro. Ou, tipo, se fala muito pra criança assim, isso aqui tu não tem que saber. Não, isso aqui é bobagem. Para de perguntar. Tipo, quem que vai gostar disso? Sei lá, enfim, N coisas que a gente às vezes replica, né, com crianças, que a gente percebe que o ambiente vai trazendo, que a criança vai se colocando, puxa, né, talvez não seja tão legal perguntar, puxa, né, talvez não seja tão legal eu mostrar que eu gosto de dançar, puxa, né, talvez não seja tão legal eu rir desse jeito. Eu lembro que hoje eu acho a minha risada muito estranha, porque quando eu dava risada, a minha risada ela era muito, tipo, criticada, assim, mas eu gargalhava muito, né? Aí eu nunca tinha o momento certo pra rir. Se eu dava uma risada assim, porque agora não é hora de rir. Porque essa risada é muito escandalosa. Aí hoje eu dou uma risada muito tosca, assim, tipo, eu rio, e tipo assim, é minha risada, mas por quê? Porque em algum momento da minha vida eu desaprendi a rir, porque eu acreditei que rir não era uma coisa boa pra mim, tipo, na minha experiência. E hoje eu fico aqui pensando, como que eu vou resgatar o jeito que eu dava risada quando eu era criança? Tipo assim, consegui? Não, ainda não, mas eu tô no trabalho, tipo assim, é uma coisa que a gente vai trabalhar. E tipo assim, poxa, não é tão mais fácil, agora já vamos falar da infância em vez do passado, né? Mas a infância é o nosso passado, se a gente for pensar. Isso. Não é muito mais fácil a gente deixar a criança livre pra se expressar e pra crescer naquilo que ela é, do que chegar na nossa idade agora e ter que fazer anos de terapia, ter que voltar lá pra aprender como é que se ri direito, ter que pensar assim, nossa, eu costumava gostar disso, por que eu nunca mais fiz? Aí eu consigo fazer hoje? Não, sou travada. Mas é tipo assim, vamos fazer um movimento, né? Vamos permitir que as crianças elas tenham liberdade de expressão para que elas possam desenvolver quem elas são, para que quando elas sejam adultas, elas sejam criativas, elas estejam vibrando suas potencialidades, elas consigam trazer uma contribuição muito positiva para o mundo, né? Em vez de estar gastando o tempo delas e energia correndo atrás de catacaco. Porque, tipo, às vezes eu fico tão cansada que eu penso, meu Deus, quanto caco eu tenho pra juntar ainda? E não termina, cara. E cada vez é uma coisa diferente, sabe? Mas é assim. E às vezes a gente tem que deixar de juntar caco. Acho que foi pra ti que eu falei isso, né? Quando tu tá vibrando um momento bom da tua vida, para de ir ali catar caco, vai vibrar um momento bom. Vamos deixar um pouco o trabalho, né, esse labor pra depois, porque cansa a gente, de verdade, assim. Então, é doido. E isso é muito um movimento de ir para a vida, né? Eu tinha uma séria questão, mas foi necessário em algum certo aspecto, em que eu comecei a cavocar muito fundo as minhas sombras, os traumas, as dores. Eu fiquei alguns meses nesse movimento de ir para dentro, ir para as trevas internas, todos esses sentimentos que não eram tão legais, que estavam ali no inconsciente. Segura aí, vai falando. E aí, ok, foi bom, eu descobri muita coisa, eu consegui limpar muita coisa interna. Mas chegou num momento que eu senti, algumas pessoas vieram me puxar as orelhas também, de que deu, já tá bom, já cavocou bastante, agora vai pra vida, agora aproveitou agora. As coisas, elas também vão vir à tona quando precisar trabalhar elas,
Mas se a gente não tá disposto a ir para a vida, fazer coisa nova, se divertir, ter leveza, alegria na vida, cara, a gente vive no automático, numa rotina que consome, suga a nossa alma. Então a gente precisa escolher, literalmente uma escolha consciente de eu quero ser feliz, eu quero ir pra vida, eu quero melhorar. Se a gente não faz essa escolha, as coisas não mudam. E às vezes é difícil, porque às vezes a gente tem um trauma tão enraizado, uma dor tão profunda, que a gente não quer soltar ela. Porque a gente não sabe o que vai acontecer se a gente soltar. Então... É o medo do desconhecido, né? Tem duas frases que têm me acompanhado muito nos últimos tempos, que se vocês acham que eu tô aqui hoje colocando a minha carinha aqui num ponto confortável de mim, não tô, gente, porque assim, é muito desconfortável eu tá aqui numa câmera, eu tá me expondo, porque eu tenho essa questão da vulnerabilidade. Então, tipo, duas frases que eu tenho desde março, fevereiro pra março, ali onde eu tive uma transformação na minha vida, uma das últimas transformações na minha vida que me trouxeram agora pra dizer assim, não, vou catar esse balde e vou dizer assim, chega, é isso que eu tenho que fazer, então, beleza, entendi que é isso que eu tenho que fazer, vou fazer. Que é, primeiro você coloca o pé, que Deus coloca a estrada, e a outra é, vai com medo mesmo. Tipo, tem uma outra também que contribuiu muito, que inclusive virou uma chave pra mim, que é assim, ó, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Esse combinho tá fazendo uma revolução na minha vida, porque, por exemplo, eu tinha um problema sério com, tipo, confiar no que eu tava falando, confiar em mim, mas não porque eu não soubesse, mas, tipo assim, ai, o que o outro vai pensar se eu estiver falando isso? Mas isso é coisa que eu trago num passado, tipo assim, de toda vez que eu tentei manifestar minha comunicação e eu fui, tipo assim, cortada, literalmente, tipo assim, ah, isso é bobagem, ai, quem que vai saber, ai, tu não sabe fazer isso, tipo assim, várias coisas que construíram crenças em mim e que eu não desconstruí ainda, mas eu estou no processo de desconstrução. Então, toda vez que hoje eu começo a ficar procrastinando e tenho uma ansiedade que vem falar assim, ai, meu Deus, será que eu vou fazer isso mesmo? Não vou. Aí eu penso assim, bota o pé que Deus bota o chão. Primeiro tu começa, depois tu melhora. E qual que era outra que agora eu me esqueci já? Ai, meu Deus. Deu branco. Ah, meu Deus. Já vou lembrar, mas essas três. Então eu venho trabalhando elas assim, tipo, constantemente dentro de mim, porque eu acho que assim, ó, quando a gente coloca muito a expectativa no outro, né? Ai, eu tô com esse problema, o outro vai resolver. Ai, meu Deus, eu tô com essa indecisão, vou ligar pra Cat resolver pra mim. Não, tipo assim, ela pode dar um norte, mas como eu falei, a vida dela, a jornada dela, a evolução dela é dela. Por mais que ela traga o ponto de vista dela que contribui muito com a minha jornada, a vivência da Cat não é a mesma vivência que eu tive. Então é aquilo, só sabe a dor quem veste o sapato. Então assim, por mais que ela... Por isso que é interessante a troca, né? Por mais que ela traga troca e traga contribuição pro meu desenvolver, vai a partir de mim, da minha vontade e da necessidade que eu tenho de sair desse lugar que é confortável, mas me traz desconforto, porque não é o lugar que eu quero estar. Eu quero estar lá, eu quero ir, eu quero me movimentar, mas eu fico aqui onde é seguro, porque o medo do desconhecido traz impedimentos, assim, traz autossabotagem mesmo. E é muito entender que 5% da vida é o que a vida traz, é as coisas que acontecem. 90% está relacionado à forma com que a gente reage a uma situação. Então, como que eu quero reagir a essa situação? Tá, até ontem eu reagia tal maneira. Hoje eu quero reagir diferente. Porque se eu tô no mesmo ciclo, reagindo da mesma forma, eu não vou mudar. Porque eu não tô mudando a forma de agir. Então, eu preciso primeiro escolher agir diferente para ver o que vai acontecer a partir disso. E mesmo que não dê certo dessa vez, não quer dizer que na próxima não vai dar certo. Porque cada momento é único, cada forma de reagir, cada energia, cada consciência que tu tá é única. Não existe um momento, uma situação igual ao outro. Então sempre é uma coisa nova. Então por que a gente não se permite a todo momento ser algo novo, algo diferente, algo mais leve e mais alinhado com aquilo que a gente realmente espera pro nosso futuro? Porque a gente sempre tem grandes expectativas de futuro, né? Só que a gente, vou me tirar dessa de novo, muitas vezes as pessoas não estão
dispostas a se liberar desse passado, dessas cargas e dessas bagagens que impedem elas de dar esse passo à frente. Porque as transformações da vida que a gente, das transformações que a gente quer na vida, as mudanças que a gente quer na vida, elas acontecem a partir das decisões que a gente toma. Então, se a gente não tá decidindo, não tomou uma decisão, não tomar uma decisão também é uma decisão, né? E quando a gente não decide, as coisas elas não fluem. A partir do momento que tu fala assim, não, chega, não aguento mais, a partir de agora eu vou fazer diferente, né? Vai acontecer o que tiver que acontecer, eu vou colocar minha cara, eu vou fazer, eu decidi mudar a minha vida. A partir desse momento que tu toma essa decisão e tu traz esse movimento pra tua consciência, todo o universo responde a essa tua decisão. Tudo que tu vai fazer vai estar atrelado a essa decisão que tu tomou. Lógico que daí você vai ter que estar com muito mais presença e muito mais atento, orando e vigiando, no sentido de, tipo assim, vão aparecer coisas e situações que vão querer te jogar de volta pra tua zona de conforto. O teu próprio cérebro vai criar essas coisas. Por quê? Porque a tua zona de conforto é onde tu conhece, mas tu decidiu, tu falou assim, não, eu vou fazer. E a partir do momento que tu faz e tu decide, tu não olha mais para essas distrações que aparecem, tu consegue então começar a transformar a tua realidade e a tua vida. E a partir do momento que a primeira pedra rola, tu pensa, meu Deus, a pedra rolou, é isso mesmo. E é aí que tu se joga mais, com mais intensidade, com mais fé, né? E, gente, é lindo de ver quando a gente tá com o nosso coração e a nossa mente alinhada em um propósito, a gente tá reto como se fosse uma flecha, tipo, é isso, é esse ponto, a gente ativa esse fogo interno da transmutação pra fazer acontecer e a gente começa a perceber o universo se comunicando. Porque ele responde, a gente pede, ele vai respondendo, ele vai trazendo sinais, ele vai trazendo formas de tu entender que aquele é o caminho certo, entre aspas, né? Que tu tá alinhado no teu propósito, naquilo que tu tá vibrando. É muito lindo, sério. Vem situações, vem cenas, vem pequenas coisas, assim, às vezes muito sutis, que comprova, tipo, não, é isso, eu vou continuar, que tá tudo certo. E acredite, você merece tudo aquilo que você deseja. Às vezes as pessoas falam assim, você tá Shakira aqui, né? Você tá Shakira porque eu escuto a história dela e eu penso, né? Hoje ela é uma cantora conhecida mundialmente, né? Mas quando ela era criança, alguém falou pra ela que a voz dela não servia pra cantar. Imagina se ela tivesse escutado, né? Ela foi empoderada desde sempre. Ela não deixou que a opinião do outro invalidasse o sonho dela. Porque ela sabia que ela era capaz. Mas alguém falou que a voz dela não era boa, que ela não servia pra aquilo. E hoje ela deve cantar e pensar assim, tá bom. Né? Quem foi tu na fila do pão pra vir falar alguma coisa, né? Então, tipo assim, as pessoas elas falam a partir mesmo do ponto de vista delas. Que não é o teu, que não precisa ser o teu. A gente não precisa comprar a opinião dos outros. A gente nem deve comprar a opinião dos outros. Senão a gente fica carregando verdades que não são nossas. E aqui não fecha. Entra um ponto muito importante, acho que pra gente finalizar, né? As cargas que a gente carrega do outro porque a gente comprou a ideia de que a gente tem que ajudar o outro, de que a gente tem que fazer pelo outro, de salvar o outro, exato. Começamos agora a cortar toda essa carga, né? Tipo assim, querido, isso aqui é teu? Sinto muito, fica contigo, eu vou te devolver porque não é parte de mim, é pesado pra eu carregar. Isso aqui é meu, então eu carrego. Se tu tá carregando a minha trouxinha, devolve aqui que ela é minha. Eu dou conta da minha trouxa. Aqui tá tua. Aqui, e vai soltando e devolvendo e vai cortando. As pessoas vão gostar? Não, né? Porque ninguém gosta de carregar seu próprio peso, porque isso pede que a gente olhe pra gente. Mas tem aquela questão muito grande assim, ó. Aprenda a dizer não. Acredite que você merece, se o sonho tá no seu coração, você merece, tipo, você é merecedor daquilo. Só que você precisa começar a quebrar alguns padrões e começar a deixar pra trás aquilo que te impede de ir pra frente. Tu quer voar? Solta o peso. Tu quer ir adiante? Para de se conectar com aquilo que te traz pra trás. Mais ou menos era isso que eu tinha pra falar. Agora. E enquanto tu ia falando, eu fui tirando uma cartinha, esse baralho dos orixás, e saiu a carta do Oxalá. E eu acho que complementa muito tudo isso que tu falou, nessa energia de fé. Mas não a fé numa religião, num ser, a fé
no teu próprio ser, na tua própria vontade interna, na tua própria força, de confiar naquilo que tu tá vibrando, confiar nos passos que tu tá tomando. Eu já vivi situações, por exemplo, quando eu escolhi, recebi uns recados do universo de se muda, é o momento, né? E aí fui atrás de comprar aqui o apartamento, a minha casa, e tinha tudo pra dar errado. Se for racionalmente, não era pra ter dado certo, não tinha como dar certo. Mas fui na fé, as coisas foram fluindo, em uma semana já tinha achado o apartamento, já tinha comprado, já tinha dado tudo certo, né? Todas papeladas. E no momento que eu falei que eu ia fazer, as pessoas mais próximas, entre aspas, deveriam dar o apoio, foram as que mais criticaram. Por quê? Porque elas ficaram com medo, porque elas não teriam dado aquele passo naquele momento. Então elas projetaram todo esse medo em cima de mim. Tipo, tá, e se der errado, se tu não tiver como pagar, como é que tu vai fazer isso? Tarari, tarará. E aí naquele momento eu disse, tá, eu vou fazer. Como que vai acontecer? Não sei, o universo que me surpreenda. E surpreendeu. E deu certo e tá tudo fluindo. Então, muitas vezes a gente tem que fazer isso. Ter fé em nós mesmos, na nossa força, na nossa escolha. Bancar ela. Tipo, não, foi isso que eu decidi? Vai fluir, não importa como. E deixa o universo trabalhar pra te ajudar. Exatamente. E a minha tríadezinha aqui de cartas saiu, então, pra finalizar, né? A leiturinha. A fé inabalável. De novo. A expressão. E o refúgio noturno. O que está dizendo aqui? Que você precisa acreditar em si mesmo, ou algo maior que te move, mas acreditar naquilo que tu anseia, usar do teu refúgio, usar do tempo que tu tem pra si, se refugiar dentro de ti, encontrar as tuas luzes e as tuas sombras. Abraçar as tuas sombras é importante. Às vezes a gente foi ensinado, tipo assim, nossa, a tua sombra tu deixa ali, ó, ninguém... Veja as tuas sombras, porque parte de todo que tu é, daquilo que tu é, da tua verdade, tá nas tuas sombras. Então, se você não acolhe tuas sombras, não integra elas em quem tu é um ser humano pela metade. Isso também é uma coisa que demora pra gente perceber, né? E a partir disso, expressa pro mundo aquilo que tu veio falar, aquilo que tu veio fazer, joga pro mundo a tua verdade. Porque a tua verdade, ela vai fazer a diferença na vida de alguém. Ela vai fazer a diferença na tua própria vida, porque tu vai estar alinhado com o teu propósito, com aquilo que tu veio fazer aqui. Simples assim. Então eu acho que essa reflexão, ela fechou com chave de ouro, né? Com a presença de Oxalá, né? Nosso mestre Jesus aqui, Com certeza. Que traz uma energia maravilhosa. E pra gente conseguir fazer todo esse movimento, a gente tem que se desconectar do passado. Porque se a gente estiver ancorado lá no passado, naquelas energias, a gente não gira a chave. Então, acredito que falamos tudo que a gente queria e muito mais. Muito mais. E nós pensávamos que tão longe, mas agradeço toda a escuta, a presença. Se uma pessoa já mudar a realidade dela, a consciência dela, despertar alguma coisa através de toda essa conversa, já vai ter valido a pena. Exato. E contribuam com a gente, né? Tragam percepções, digam, não, isso aí que você falou nada a ver, eu acho assim, para que a gente consiga também, né, trabalhar desconstruções e reconstruir coisas para que a gente possa também desenvolver, né? Vamos seguir essa troca e acho que o objetivo é esse, né? Então, comentem, contribuam com os pontos de vista, tragam às vezes relatos daquilo que fez ou não sentido, né? Para que a gente possa fazer esse movimento, né? Isso aí. Porque o movimento transforma. Água parada, coisa estagnada, não flui. Vamos deixar fluir, vamos deixar a roda girar, porque é no movimento que as coisas acontecem. Isso aí. Gratidão, beijo. E até a próxima.